Oi pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é sobre o roteiro 9, o roteiro da semana de 13/7 a 17/7, sobre produtos notáveis. Vou fazer um exemplo de cada, tá? Tipo de produto notável, de faturação, falar um pouquinho da propriedade distributiva e como achar a forma algébrica depois, né? Que eu tenho o meu produto fatorado, como que eu volto para a forma algébrica. Então, a forma algébrica é essa. Na faturação, a gente escreve como um produto. Aqui a gente tem uma soma e uma subtração. Faturação nada mais é do que escrever essa soma e esse produto como uma multiplicação, tá? Então, para começar, a gente vai pensar aqui extrair, né, a raiz quadrada do x ao quadrado e do 16, tá? Por que do x ao quadrado e do 16 e do 8x não? Porque o 8 vezes x já é um produto, já é uma multiplicação de termos que são diferentes, o 8 e o x. E o que a gente sabe lá da raiz quadrada? Que é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu pegar, por exemplo, raiz quadrada de 25, eu sei que é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Eu tenho que ter esse produto igual aqui para extrair a raiz. E o 8x a gente não vai considerar porque eu já sei que é um produto de termos que são diferentes. Então, por isso que a gente pega a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 16. Aí, a raiz quadrada de x ao quadrado, a gente pode simplificar, aplicando a propriedade quando o índice é igual ao expoente. Então, eu vou ter o termo x. E aí, a raiz quadrada de 16, 4 vezes 4 dá 16. Então, a gente tem aqui o valor 4. Então, aqui eu vou ter o primeiro termo e o segundo termo. Aí, para conferir se esse é um trinômio quadrado perfeito mesmo, a gente vai pensar aqui no termo central, que a regrinha diz que ele tem que ser menos, porque aqui tá menos, 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 4. Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8, menos 8x, então conferiu. Então, eu posso já fatorar, pensando que vai ser o primeiro termo x menos, por conta desse sinal, 4, que é o segundo termo, ao quadrado. Por isso que eu vou ter a regra depois. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é o menos 8x, mais o quadrado do segundo, que é o 16, tá? O próximo exemplo é parecido. A diferença é que agora não é o quadrado da diferença, é o quadrado da soma, tá? Então, é a mesma ideia. Eu vou extrair a raiz quadrada do 36, porque eu sei que 6 vezes 6 dá 36. Vou extrair a raiz quadrada do z ao quadrado. Posso aplicar a regrinha lá, expoente igual ao índice. Vai dar z. Então, não escolhi o 12z, porque eu já sei que são produtos de números diferentes, né? Termos diferentes, né? Eu tenho um 12, um número e uma letra. Não tem como tirar a raiz quadrada, tá? Então, eu já tenho aqui que 6 é o primeiro termo e z o meu segundo termo. Aí, eu confiro, pensando aqui no termo central, aqui, na regrinha, 2 vezes, então 2 positivo agora, porque aqui tá positivo, o primeiro, que é o 6, vezes o segundo, que é o z. 2 vezes 6, 12, então 12z conferiu o que eu tinha aqui em cima. Então, agora eu já posso fatorar, pensando o primeiro termo, que é 6, mais z, que é o segundo termo, ao quadrado. Então, aqui eu sempre vou ter o primeiro termo
e o segundo termo. E aí, o sinal vai depender do sinal que tá aqui nesse termo central. Se tá positivo, fica positivo, e quando tá negativo, fica negativo. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, a gente teve o quadrado da diferença, e aqui o quadrado da soma de dois termos, certo? Forma fatorada, porque 6 mais z ao quadrado é a mesma coisa que 6 mais z vezes 6 mais z. Então, tem um produto aqui, ó, de dois fatores, esse vezes esse, igual 5 vezes 5. Só que aqui é 6 mais z vezes 6 mais z. Mesma coisa aqui em cima, ó. X menos 4 ao quadrado é igual a x menos 4 vezes x menos 4, tá? Depois a gente vai voltar aqui pra gente falar um pouquinho da distributiva. Eu vou deixar essa folha aqui reservada para daqui a pouco. Aqui eu vou ter a diferença entre dois quadrados, porque a gente não tem aquele termo central agora. Eu só tenho dois termos, né? Não é mais um trinômio do quadrado perfeito. E o que a gente percebe? Que eu consigo tirar a raiz quadrada dos dois termos. Então, se eu tirar a raiz quadrada de 16x ao quadrado, a gente pode pensar que a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, eu vou ter raiz quadrada de 16, 4. Do x ao quadrado, a gente sabe que índice igual a expoente simplifica, então fica 4x. Então, eu já tenho aqui o primeiro resultado. Depois, eu vou pensar na raiz quadrada de 100, que é 10. Então, já tenho o meu segundo valor. Tá? Então, tem esses dois valores aqui. E, como eu tenho um sinal de menos, estão falando da diferença de dois quadrados. Então, nessa diferença de dois quadrados, eu posso fatorar pensando que é 4x mais 10 vezes o 4x menos 10, tá? Então, um positivo e outro negativo. Para poder simplificar depois e sumir, vamos dizer assim, aquele termo central. Por isso que eu não tenho um termo que tem o x. Porque dentro de um fator é positivo e dentro do outro é negativo. Então, na hora de fazer a distributiva, vocês vão perceber isso, tá? A gente volta aqui também. E nesse outro exemplo, a gente percebe que eu tenho dois termos e que eu não consigo tirar a raiz entre eles. Mas eu consigo perceber que eu vou ter um fator em comum. Então, eu consigo fatorar também usando essa questão aí do fator comum. Qual vai ser o meu fator comum? Eu tenho que pensar numa maneira de aparecer um fator aí que fique igual. Então, no caso aqui, eu sei que o 8 é 2 vezes 4. Então, o 4 aqui e um 4 aqui. Então, o 4 vai ser o meu fator comum. Então, 4x eu vou copiar, mais esse 8 eu vou fatorar como sendo 2 vezes 4, e o y continua. Então, eu consigo identificar o 4 como sendo um fator comum aos dois termos da minha adição. Então, eu vou colocar ele aqui em evidência. E aí, depois eu penso na ideia de divisão. Então, se eu pegar 4x e dividir por 4, ó, eu posso simplificar, vai sobrar o x. Ou já vem aqui direto, ó. Mas, vou pegar 2, 4y. Ai, perdão, vocês não estão vendo. Então, o que eu fiz aqui? 4x dividido por 4. Então, simplificou, sobrou o x. Agora, eu vou pegar 2, 4y. Então, 2 vezes 4 vezes y, e vou dividir por esse 4 aqui que eu coloquei em evidência. Então, aqui também simplifica. Então, sobrou 2y. 2y. Então, essa é a forma fatorada. Então, 4x mais 8y é igual a 4 vezes x mais 2y. Então, escrevi também na forma fatorada. Aí tem uma propriedade que a gente já aprendeu também, que é a propriedade distributiva. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa propriedade distributiva, tá? Que é
recapitulando aqui que saiu da gravação. Então, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2y. Então, 4 vezes 2, 8. Então, mais 8y. A gente volta, ó, no que tinha aqui antes. Então, eu fatorei essa soma, transformei no produto. Aplico a distributiva, transformo o produto na soma de novo. Então, são a operação inversa aí. Então, percebam que fazendo a distributiva, já tô dando um exemplo de como resolver a atividade que ficou para vocês aí nesse roteiro, tá? Então, ó, x menos 4 ao quadrado, eu posso escrever x menos 4 vezes x menos 4. Então, eu posso vir aqui e vir, ó, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x. E menos 4 vezes menos 4, então, menos vezes menos, mais 16. Esses dois termos são semelhantes, a gente já falou sobre isso também num dos roteiros aí. Então, eu posso somar. Então, vai ficar x ao quadrado, devo 4x e devo 4x, devo 8x, mais 16. Então, percebam que voltou na expressão que a gente tinha aqui anteriormente. Tá? A gente pode fazer isso para todos. Agora, a gente vai falar um pouquinho, então, de como desenvolver algebricamente. Então, a gente pode desenvolver algebricamente aplicando a propriedade distributiva ou pensando na regrinha, né? Que se eu tenho, por exemplo, um termo a mais b ao quadrado, isso aqui é igual a ao quadrado, ou o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente pode aplicar a regrinha aqui direto. Então, eu tenho que o a é o meu primeiro termo, o b é o meu segundo. E a regrinha diz isso. Então, posso fazer pela distributiva ou fazer pela regra, tanto faz, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, no caso aqui, se eu comparar essas duas expressões, ó, o meu x é o a e o meu b é o 2. Então, posso substituir. Aonde tá a, eu vou trocar por x. Então, a ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes a de novo, é o x, vezes o b, que é 2, mais o b de novo, ó, ao quadrado, 2 ao quadrado. E aí, eu vou desenvolver isso agora, ó, x ao quadrado continua. Posso multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4, então, mais 4x, mais 2 ao quadrado, que também é 4. Então, eu chego na forma algébrica. Então, eu posso falar que x mais 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Poderia ter aplicado a distributiva, que eu ia chegar no mesmo resultado, tá? Então, se eu tivesse pego x mais 2 vezes x mais 2, que x mais 2 ao quadrado representa aqui, e aplicando a distributiva, ó, eu vou ter x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2 mais 2x. 2 vezes o x mais 2x. E 2 vezes 2 mais 4. Posso somar os termos que são semelhantes. Então, x ao quadrado, 2x mais 2x, 4x mais 4. Mesma expressão, ó. Então, posso resolver aplicando essa regra ou aplicando a distributiva, tá? Vou fazer
Mais um exemplo aqui. Então, esse é do roteiro. Vou fazer um que não é do roteiro agora. Vou pensar aqui um sinal de menos. Vou pensar, por exemplo, x menos 3 ao quadrado. Eu tenho a regrinha lá no roteiro também, tá? O que ela fala lá pra mim? Se eu tenho a menos b ao quadrado, o a é o meu primeiro termo, o b é o segundo. Então, a regrinha vai falar pra mim, quadrado do primeiro, menos, porque aqui tá menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E agora, eu tenho aqui na minha comparação que o a está representado pelo x e o b está representado pelo 3. Então, eu vou substituir o a por x e aonde for b por 3. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado, ou aplico direto aqui, ao quadrado primeiro, menos, posso também, menos 2 vezes o a, que é o x, vezes o b, que é 3, mais b de novo, então, é 3 ao quadrado. Agora, é resolver, x ao quadrado continua, menos 2 vezes 3 dá menos 6, então, menos 6x. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Cheguei no resultado. Ou aplica distributivo, tá? Então, tem essas duas maneiras aí de estar resolvendo. Só pegar uma outra folha. E no caso, por exemplo, de eu ter por exemplo, é um x ao quadrado menos 25, que é a diferença entre dois quadrados. Então, a regrinha da diferença entre os dois quadrados diz para mim que se eu tenho um valor a ao quadrado menos um valor b ao quadrado, então, a diferença entre os dois quadrados, isso vai ser igual a mais b vezes o a menos b. Então, aqui a gente consegue perceber que o a é o x, certo? Só que o b não é o 25, é o b ao quadrado que eu tenho que enxergar, vamos dizer assim. Então, posso escrever isso daqui de novo como sendo x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Então, tô trocando esse 25 por 5 ao quadrado. Aí, agora, eu consigo perceber que o a nessa subtração aqui, nessa expressão algébrica, é o x. E que o b é o meu 5, porque daí 5 ao quadrado, ó, b ao quadrado. Aí, agora é só substituir. X mais 5 vezes x menos 5. Então, eu tenho um produto, e esse produto aqui é igual a essa subtração, tá? Se eu aplicar distributivo aqui, vai voltar nesse. Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, estou à disposição.